noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Com muito prazer, com muita alegria que eu recebo aqui a Júlia, que prontamente aceitou o convite. E aí vamos começar o bate-papo, né? Como você já sabe, a convidada é a Júlia Dorrico. A Júlia é escritora macuxi, é doutoranda em Teoria da Literatura no programa de pós-graduação em Letras da PUC Rio Grande do Sul. É pesquisadora na área de literatura contemporânea, com ênfase em literatura indígena contemporânea e autobiografia indígena. É autora desse livro lindo que nós vamos falar já já. Eu sou Macuxi, eu sou Macuxi e outras histórias, da editora Caos e Letras. Ativista, em primeiro lugar no 16º do concurso Tamoios da Finilige. Eu pontuei algumas coisas aqui, Júlia, porém, quem melhor para falar sobre você, senão você mesma, né? Então, para começar, quem é a Júlia Dorrico? Boa noite, Karina. Obrigada por esse super convite. Eu estou acostumada a estar do outro lado, de ouvir mais, então vai ser um certo desafio falar também um pouco aqui. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Obrigada por vir aqui e ver esse bate-papo. Então, eu me chamo Júlia Dorrico, sou de Rondônia, nasci em Rondônia, né, por causa da migração dos meus pais. E aí, recentemente, fiz graduação e mestrado aqui na Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho. Para quem não sabe, Porto Velho é no norte do Brasil, né? E aí fui fazer o doutorado no sul, no Rio Grande do Sul, na capital, em Porto Alegre. Essa é a parte acadêmica, né? A parte pessoal eu sou filha de Dona Júlia, Felícia Júlia Dorrico, e minha mãe é macuxi. Eu sou macuxi por causa da família da minha mãe, né? Que conheceu meu pai no início da década de 80, ou meados mais ou menos, e juntos migraram. Conheceu ele em Boa Vista, porque os macuxi ficam em território, né, ficam no território de Roraima hoje, e minha mãe conheceu ele lá. Meu pai é peruano. Supostamente, segundo minha mãe, ele é quechua também, mas como ele já faleceu, né, esse fica um resgate quase impossível. E eles casaram e vieram para Rondônia, porque Rondônia vivia o segundo ciclo de exploração no estado, que era o do ouro. E isso atraiu muita gente de diversos lugares, né? E a minha família veio, então, né, nesse ciclo. Que é uma coisa que eu gosto de falar, porque eu acabo relacionando depois, né, refletindo já mais ou menos na idade adulta o que é ser filha de um garimpeiro, o que o garimpo representou para mim antes e hoje, sabe? Então essa questão me atravessa bastante. E aí então, quando eles vieram para cá, né, eu já tinha 2 irmãos, e aí eu nasci na década de 90. E por isso que eu falo no livro também, né? Nasci na década de 90, bem certinho. Bem certinho, assim, na década de 90. E aí a gente viveu, então, sempre, né? Eu me criei na beira do rio, porque como meu pai era garimpeiro, a gente não podia viver na capital. Então, nós acabávamos seguindo ele, né? Pelas cidadezinhas, nos quais existiam barracões. Não sei se você sabe o que é barracão. Barracão é basicamente uma construção de uma casa grande na beira do rio, onde as dragas atracam, né? Quando elas chegam de alguma expedição mais longa e tal. E aí nós, então, eu cresci basicamente no distrito de Abunã, que é o interior, uma cidade muito pequena. Ela era pequena quando eu era criança e ela ficou pequena quando eu fiquei adulta. E então, né, basicamente essa é a principal marcação da minha vida e que eu trago para dentro da obra. Na adolescência, eu me mudei para Porto Velho e a minha mãe, então, viveu no interior, né, em sítio, assim, a vida toda. E aí, mas eu tinha mais ou menos uns 23 anos quando eu me casei, né, e aí seria basicamente o rompimento, assim, do seio familiar. E a minha mãe se voltou, né? Minha mãe fez o caminho de volta para o estado de Roraima. E aí, dos 23 aos
29, eu tenho 29 anos agora, né? Eu basicamente vivo assim com a minha própria família. E Ah, com 2 gatos, 2 cachorros, família completa. completíssima. É uma aventura viver com eles. E, Imagina. e é isso, assim, basicamente essa sou eu. Ah, muito bom, Tem, Júlia. tem uma coisa assim que eu gosto de compartilhar, que é o fato de que o trânsito de Porto Velho para Porto Alegre mudou basicamente tudo na minha vida, né? Que o estado de Rondônia ele é muito marcado pela presença indígena, porém é uma presença velada que não é celebrada pelo estado, né, e por poucos institutos de cultura, assim. Os institutos de cultura que tem aqui não valorizam, digamos, a identidade indígena. A identidade indígena, ela aparece como um elemento periférico dessa identidade, porque a verdadeira identidade celebrada no estado de Rondônia é a do Rondon, é a do bandeirante, é a do colonizador. Então, quando eu vivi a minha vida toda em Porto Velho, eu sou marcada por esse estigma de ter a cara de índia, né? E as pessoas Ah, já falavam isso pra você, Júlia? sim, sim. Ah, olha pra você, você tem cara de índia, né? Uhum. Da forma mais violenta ou a forma mais sutil, isso sempre me atacou, né? Porque eu não entendia o que era ser indígena. Entendia que a forma como era proferida pelos outros sempre significou por trás de que eu não era bonita, né? Porque os indígenas são associados aos corpos feios, aos corpos, né, indesejáveis aqui. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu tive um baita encontro com o Daniel Munduruku, com outros escritores. E embora assim seja a literatura indígena, os escritores indígenas têm uma tradição já no Brasil, né? Eu não conhecia nada disso. Então, conhecer isso me levou para uma outra dimensão, que é a dimensão da identidade. Então, quando eu voltei, eu não voltei com a cara de índia. Tipo, eu voltei me afirmando ser indígena, sabe? Não, eu sou macuxi, né? Aham. E isso é muito doido, porque eu precisei sair, fazer esse deslocamento, né, para ressignificar a minha identidade e voltar para cá, voltar para Porto Velho. Hoje eu estou em Porto Velho, Sim. voltar sendo indígena, sabe? Agora, Julie, você, é, num relato para a revista Parêntese, você falou sobre as suas memórias e me chamou muita atenção sobre o quintal da sua infância, que você Ah, fala bastante algumas dessas memórias no seu livro. E depois você fala sobre esse seu momento mais velha e que você não se via indígena, e muito menos mapuche, que é o que você já está uhum. falando um pouco, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre esse caminho ao encontro da ancestralidade, que vai bem ao encontro do que você já estava falando, né? E aí, se você puder contar algumas memórias da sua infância, como o quintal da sua infância, que eu acho muito bacana, e esse processo de autoafirmação enquanto mulher originária. Nossa, como eu te falei, a gente morava na beira do rio, né? Na beira do rio Madeira, crescia às margens do Madeira. E nós tínhamos uma casa. Na verdade, a minha mãe, os meus pais, eles tinham uma casa, um quintal muito grande que dava basicamente uma quadra. Nossa, isso pode parecer ostentação, mas no interior significa luxo, não significa riqueza. Mas eu cresci com um certo luxo, ou uma boa vida, não uma vida de miséria, porque a miséria veio depois. Veio depois. Mas quando eu era criança, meu pai era garimpeiro, então, né, ele tinha uma condição boa de vida, então nós tínhamos, digamos assim, uma situação financeira que não era difícil e era até relativamente confortável, né? Aí, nesse quintal gigante, do lado do nosso quintal, tinha um terreno baldio, que era um terreno da Coca-Cola. E lá tinha um pé de cacau. Mas a nossa casa era uma casa de madeira, ao estilo barracão, como eu te falei, né? Barracão é uma casa grande, coberta, e onde eu, meus outros 2 irmãos e minha mãe tínhamos um quarto e um corredorzão, assim. Isso dentro da casa.
né? E não tinha forro, era só a estrutura da casa mesmo. Então era madeira e telha, né? Aquela telha de amianto ainda, tá? Que era a Ah, moda sei, eu acho que naquela eu sei. época. E então, assim, na frente, do lado da minha casa tinha um pé de mangueira e do outro lado também, onde a minha mãe fez um cercadinho para, né, abarcar um pouco desse terreno. Então, assim, tinha essa cerca do lado da frente, mas do lado não tinha cerca porque era uma floresta, era um quintal abandonado. E aí, como a minha casa, o quintal da minha casa era um quarteirão, a minha mãe fez uma plantação lá atrás. Ela plantou. Então, nós temos essas duas árvores na frente da casa e atrás, no quintal da casa, nós tínhamos pé de lima, cana-de-açúcar, que eu Ai, que adorava, delícia. maracujá no cercado, nós tínhamos pé de coco. A minha mãe fez uma coisa muito legal, que foi plantar 4 pés de cocos, né, em fileirinha. Então, meio que fez uma florestinha de pés de Ah, coco. legal. Tinha 4 vezes 4, 24 pés de cocos plantados, então tinha bastante coco. Tinha hora que eu odiava coco, porque minha mãe tinha De besta, né? tanto Quando a gente é coco. criança, quer tomar Coca-Cola, Fanta laranja. É, pois é, e você com coco. Que horrível! E aí, nesse grande quintal da minha infância, sabe? Eu corria, eu brincava, eu subia nos pés de goiaba, ia pegar, sabe, ingá, nós tínhamos ingá plantado também, então eu colhia o ingá. Então, eu passei a minha infância toda, basicamente, colhendo essas frutas, brincando entre as árvores, imaginando que eu era uma Power Ranger, sabe, rosa, e com muitas aventuras. E uma das coisas que tinha muito no quintal de casa era cobra. Porque como tinha muita plantação e o quintal do lado era um terreno baldio, nós éramos, sabe, atacados pelas cobras. Tinha aquela cobrinha verde, aparecia coral, aparecia cobra grande. Então, assim, e Toda aí eu uma esqueci. diversidade, né? Sim, e eu Aham. ainda esqueci de falar que perto do nosso banheiro, porque o nosso banheiro não era dentro de casa e tinha todas essas instalações, né? Tinha que tomar banho no lugar, fazer 1 e 2 em outro lugar. E aí, no banheiro, toda vez que a gente ia tomar banho de cuia com balde, tinha uma cobrinha lá esperando a gente. Então, todo mundo tinha pavor para ir tomar banho, tinha que levar a mãe. Então, a mãe tinha que levar a gente. E aí, a gente já Sim. era apegado à mãe, então era legal, porque a mãe ia com a gente tomar banho. Um momento até de Mas afeto, né? sim, e aí uma das coisas que eu mais gostava era brincar na floresta da bananeira, na minha mini floresta da bananeira, porque ela era mais fechada, então ela cabia para os meus espaços de aventura, sabe? De uma coisa obscura, de uma aventura mais perigosa. E eram lá que estavam as cobras. E aí, ao escrever o livro, eu acabei lembrando dessas, né, dessas memórias de infância que eu vivi e tal. E trago para o livro essas memórias de brincadeira, de Incríveis. perigo. Muito bom, Júlia. Agora no mestrado, a sua dissertação foi sobre a autoria e performance das narrativas míticas indígenas Amonduaua, que fala? A Mondawa. Isso. E aí me parece que seu interesse acadêmico, num primeiro momento, é anterior à sua autoafirmação. De fato, é isso? E Sim. caso sim, como é que surgiu esse interesse pela temática indígena, pelas temáticas indígenas, e aí uma relação aí mais estreita em relação à literatura indígena? Ah, bem real isso, né? Eu acho que precisa de um despertar de consciência, talvez acordar do sono profundo. Eu tenho usado muita expressão, tipo, acordar desse coma colonial, né? Pegando a fotografia do Gustavo Caboclo e pensando e refletindo com a Geni ultimamente sobre etnocídio, né? Eu acho que a gente precisa ter um toque de despertar, acordar desse coma colonial, ter uma tomada de consciência, seja qual for o nome, para a gente poder chegar nessa grande afirmação. Então, é surreal que eu viva num estado que tem mais ou menos 55 povos indígenas e essa identidade não é expressa, né, nas Sim, nossas paredes, na nossa história, na nossa memória local. É surreal que eu tenha feito um mestrado, né, abordando os povos indígenas, povos e culturas indígenas, inclusive revisitando há pouco tempo a minha dissertação, eu vi que eu citei o Daniel Munduruku, citei alguns outros, o Yaguaré e Yamã,
né? Citei alguns autores que são próprios da literatura indígena, mas não tinha... e com tudo isso eu não pude, sozinha, me dar conta da dimensão da minha identidade. Nossa. Então, né, isso é muito, muito violento, sabe, em vários níveis, em várias camadas, para mim. Como que eu cheguei, de fato, à identidade indígena, né? Então, eu fiz esse deslocamento e, óbvio, né, que esse deslocamento para uma cidade onde tem uma população muito branca, que é no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, me fez olhar cada vez mais para mim enquanto diferença. Mas eu não posso deixar de situar o papel da literatura, né, o papel da literatura nesse processo. E foi quando eu comecei a ter mais... Eu tive um contato direto com o Daniel, ele foi em Porto Alegre, se eu não me engano, em março, ele foi para uma feira do livro. E aí eu comecei a ler as obras. Eu já conhecia alguns autores, eu já tinha lido, já estava com Davi Copenau. Olha só, meu projeto foi em Davi Copenau. Nossa! Para entrar no doutorado. Né? É alguma coisa como ancestralidade chegava para mim, pá! Pá, Acorda, né? menina! Acorda. A Sim, chinelada na cara, assim, totalmente. da ancestralidade. Então, quando eu tive um contato com Daniel Munduruku e com os outros escritores, né, que então meu horizonte, assim, de referências cresceu, né, essa questão ficou mais pungente. E ficou mais pungente porque toda vez que eu falava que eu ia falar de literatura indígena, as pessoas se voltavam para mim e perguntavam: mas tu é índia? Né? E querendo Sempre ou não, perguntam, né? sim, e querendo ou não, essa pergunta ecoou em mim. E aí não foi né, não foi tão imediato, mas um tempo depois, sim, e aí teve um encontro com o Cacau Erá, que a gente foi eu e meu esposo assistir a palestra dele lá na Livraria Cultura. Foi onde? Isso! Ele está me ajudando aqui nas referências. A gente foi primeiro na URGS e aí a gente encontrou o Ailton. O Ailton chegou todo majestoso, com uma blusa Imagina. marrom, né? Eu lembro que meu marido na época falou: Nossa, como ele é elegante, né? Ele chegou todo majestoso, assim. Ele e o Jaider. Olha só, o Jaider é Ainda não macuxi. conheço pessoalmente o Nem eu não Ailton. conheço assim pessoalmente, mas só de uma fotinha e tal, né? Mas a Aham. gente viu aqueles, né? A gente saiu lá de casa, foi assistir aquela palestra maravilhosa dos dois, né? E aí eu fui afunilando cada vez mais. E o Jaider é macuxi, olha isso, né? O Jaider é Olha. macuxi e a pessoa passou meio ceguinha por eles. E aí, por fim, teve a palestra do Cacau Erá, em que ele foi falar um pouco da tradição guarani. Ele estava lançando o livro, O Trovão e o Vento, na Livraria Cultura. E aí, depois, eu queria muito conversar com ele, porque é muito bom estar do lado dos parentes, né? E aí, eu queria muito conversar com ele um pouquinho. E aí, na hora lá de pegar o autógrafo, eu comecei a fazer várias perguntas, né? E depois desse encontro, eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mãe, né? Disse assim: Mãe, a gente tem... Até falando em voz alta, isso parece bem ridículo, né? Mãe, a gente tem um parente indígena. A minha mãe só respondeu assim: tua bisa é macuxi. E embora a resposta tenha sido muito direta, Super simples, direto. É. foi, sabe, acho que foi o ápice pro véu cair. Sim. E aí, a partir de então, não foi fácil. Tipo, hoje eu falo com muito orgulho, mas não foi fácil porque eu entendia que assumir a identidade é assumir toda uma dimensão, sabe? Política, estética, né? Artística também. E eu tive vários conflitos por dentro mesmo. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou me apresentar? O que que isso significa para São várias mim? perguntas que vão surgindo, não é, Júlio? Comigo Sim, aconteceu bastante também esse processo, né? várias perguntas e várias respostas também, né? Também, sim. Agora, o Eli Makushi teve uma presença muito importante, né, nesse seu processo de autoafirmação. E aí eu queria que você falasse um pouco quem é o Eli Makushi, para quem ainda não conhece, e falar como é que foram esses contatos, né, esses encontros. Então, o Eli Makushi,
eu tenho muitas portas abertas porque eu sou acadêmica. Então eu conheço, né, muitos escritores porque muitos escritores também são muito pesquisadores indígenas. Então eu me lembro que eu já tinha o contato do Eli, né? E aí quando eu me autoafirmei, me descobri, né? Olha isso, me descobri indígena, me tornei indígena, e comecei então o meu processo de autoafirmação. Ele foi uma das pessoas, né, para com quem eu entrei em contato. Eu já tinha um contato dele porque eu acho que eu já tinha solicitado dentro de um projeto uma entrevista com ele, mas nada assim pessoal, de falar de identidade e tal. E aí eu lembro que um dia eu tirei para conversar com ele, e aí eu falei para ele que a minha mãe tinha dito que eu era macuxi, e aí eu queria entender mais, e aí ele veio conversar comigo. E foi muito bonito porque ele foi muito acolhedor, né? Ele não diz assim, ah, é? Desde quando? É mesmo? Aham. Sabe? Ele não foi alguém que questionou a minha identidade, ele simplesmente me abraçou, né? Ele falou, então, assim, bem-vinda. E aí, acho que durante uma conversa, eu até fiz questão de registrar isso, que ele falou, você é mulher, Pemon Makuxi. Ele falou desse jeito pra mim. E quando ele falou isso, foi meio que um tombo, sabe? Um Sim. choque, um conflito, assim, o clímax de um momento, assim, do qual depois eu ia me afirmar. E aí, eu conversei muito com ele, né? Depois que ele falou isso, assim, várias coisas foram ficando mais claras. Ele falou isso e ele falou da damurida também. Ele disse assim pra mim, Júlio, tu já comeu o prato tradicional do povo macuxi? Aí eu falei, não, qual é? É, é a damurida. Aí eu fui lá, dei uma pesquisada no Google. Karina, foi muito louco esse É o momento. quê? Porque quando eu olhei, é um caldo, tipo, é um caldo com muita pimenta boiando, né? E aí quando eu Uhum. olhei aquilo, meio que eu tive uma epifania, porque eu sempre gostei de pimenta. Nossa, eu faço caldo, fazia sopa para Tinha que ter comer com pimenta, pimenta. com Aham. pimenta, né? Eu nem queria saber do caldo, queria saber porque ia ter a pimenta ali. E aí isso foi muito doido, porque a minha mãe, a vida toda, ela plantou pimentinha no quintal. Independente do sítio que ela morava, da casa que ela morasse, ela plantava um pé de pimentinha, né? E aí foi quando eu entendi, acho que foi a primeira vez que eu entendi que os meus gostos vinham da minha ancestralidade. Sim. E aí eu Isso é muito descobri forte, né, Júlia? muito poderoso. Isso mexeu Muito. comigo por meses, sabe? Eu fui entender que eu gostava de pimenta porque eu era macuxi, né? Simplesmente assim. Aí eu ficava me perguntando, por que meu marido não gosta de pimenta? Né? Qual será a ancestralidade dele, assim? Porque ele não come pimenta como eu, né? Eu sou a Sim. louca da pimenta, a mamãe é a louca da pimenta, a mamãe tá com pimentinha no prato, arroz e Ela, bife, sabe? Nenhuma combinação zero, a mamãe tá comendo pimentinha. importante é ter a pimenta. Sim, e aí, quando eu descobri que muitas das coisas que eu gostava era porque eu era macuxi, né? Aí eu fui entender por quê. E me aceitar também, passa por um processo de aceitação, né? Aí eu fui aceitar, foi acho que desde então que eu comecei a aceitar o meu fenótipo de indígena, sabe? Eu Sim. cresci muito transtornada por não ter o padrão de beleza branco, por não ser mais alta, por não ser isso, sabe? Uhum. Por ter um corpo mais magro, por N situações. E aí eu acho que depois desse contato com a identidade indígena, eu entendi, tipo, o meu corpo de mulher indígena é assim e ok, né? Então, assim, foi muito poderoso nesse sentido de que Muito. me atravessa, né, da beleza ao gosto, né? Sim, Então, totalmente. Agora, Julie, esse processo, né, até a autoafirmação, como nós já conversamos anteriormente, é um processo de muitas descobertas, mas também acredito que de muita dor, talvez. Pelo menos para mim foi. E aí eu queria que você falasse um pouco como foi quando você se enxergou Makushi. Eu sei que você já falou aqui, mas eu queria que você falasse o que mudou na sua vida a partir disso, especificamente, se você quiser destacar alguns pontos. Tudo, né? Mas tudo, mas basicamente algumas coisas que tudo. você queira destacar. Inclusive, inclusive para pessoas que eu já conhecia e já vivia. Inclusive para minha própria mãe, inclusive para os meus irmãos. E dizer assim, olha, eu sou macuxi.
tu é Makushi também. E aí de eles Isso que eu falo pros entenderem... meus irmãos, eles ainda tô esperando. E aí, de dizer pra minha mãe que ela é Makushi e ela entendeu, porque minha mãe ela é muito evangélica, né? Então isso também passa por outra dimensão, que é a dimensão religiosa, né? E aí, ela não entendeu no começo, porque ela acha que isso precisa passar por negar a religião A dela. religião. Mas aí ela gosta muito, porque ela começa a me contar as histórias, ela começa a me contar, né, a vida dela de novo lá no território de Roraima, nas memórias dela, porque minha mãe veio de lá, a infância toda da minha mãe é nos montes, crescendo com macaco brabo, macaco barrigudo, né, atravessando a floresta à noite, sabendo nomes de lugares com os nomes indígenas. Então, assim, tem sido muito rico para minha mãe viver também essa identidade. Mas foi muito legal, assim, voltar para... assim, me afirmar também para a família do meu esposo, né, que eu sou Makushi, de como isso ia mudar essa relação, né, para eles também. De voltar para Porto Velho e dizer, olha, eu sou Makushi. Ah, mas tu foi para lá, tu não era. Tu tinha, Aí assim... voltou. E aí tem uma coisa muito crítica nisso, né, que a gente precisa pontuar, é que a sociedade está sempre pronta para nos dizer que somos cara de índia, mas categorizada dentro desse estereótipo homogêneo, né, sem especificidade e lembrando sempre, associando sempre a uma identidade menos bonita. Mas quando você volta, né, e você diz assim para essa mesma sociedade, eu não sou índia, eu sou indígena Guarani, eu sou indígena Makushi, com um nome de povo, com uma, sabe, com um pertencimento étnico, tudo muda para eles. Porque daí eles passam, então, a te questionar, né, dentro desse novo pertencimento, dessa identidade que te dá direitos. Porque você pode ser... Sim, e questionam muito, assim, por N motivos, né? Ainda Sim, mais você pode porque ser a Índia, mas você não pode isso ser indígena com direitos, com não direito a pode. cotas. E como você está na universidade, como você faz isso? Então, assim, são questionamentos, né, que a gente encontra que estão atrelados, né, a essa imagem do índio genérico, todos esses estereótipos. Sim, Né? o índio ou a índia, no caso, genérico, ele pode desfrutar de tudo. Ele pode, então, estar na universidade, ele pode ter um computador, pode ter um celular, pode ter cartão de crédito, pode ter profissão, pode ter carreira, pode ter qualquer outra função, né, e profissão que ele não vai ser questionado, porque ele vai ser ali categorizado como o índio genérico. Mas quando você diz que você é indígena, quando você diz que você tem o seu pertencimento, todo esse discurso da integração cai sobre ti, né? Ele é trazido pela sociedade para ti, porque ele vai lembrar, e ele está tentando te dizer que o indígena é o ser do passado. E aí, como que Sem você está aqui história. no presente, reivindicando direitos? Né? Como que você está aqui com orgulho de ser quem você é, sendo que você vem de um povo estigmatizado, sabe? Então, como diz o Daniel Munduruku, dá um nó na cabeça deles. Sim, Né? dá. Em vez de nos escutar, eles preferem nos atacar, sabe? Mas a gente está aqui falando Resistindo, carinhosamente, né? Fazendo as nossas ações para dizer, olha, né, esse preconceito arraigado na sociedade, ele é um preconceito, né? Porque nós estamos aqui com os nossos corpos vivendo, estudando, com o celular e Sim. por aí vai. Agora, Júlia, já que você tocou no Daniel Munduruku, ele tem uma participação muito bonita no seu livro. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa participação dele e as ilustrações de Gustavo Caboclo, que aí vocês que adquirirem o livro vão acompanhar. São lindas as ilustrações, o livro inteiro. Fala um pouquinho sobre essas participações. Então, como eu sou acadêmica, eu incomodo muito meus parentes para eles me darem textos para a gente publicar e começar alguma outra ação, né? Então, eu tô nesse caminho desde 2017 e por causa disso eu acabei encontrando alguns parentes e tendo uma relação mais próxima, né? E aí o Daniel já colabora com a gente com textos acadêmicos, a gente está sempre divulgando o trabalho do Daniel. Então, quando o meu livro saiu, eu mandei uma mensagem para ele e perguntei se ele não podia fazer o prefácio do meu livro, né? E aí ele nem me respondeu, assim. Aí depois de um tempo ele disse, posso, só isso. Aí eu enviei ele. Sim, o Daniel, e eu super entendo, porque o Daniel é muito ocupado, né? O Daniel tem
N demandas, sabe? Não dá para parar para responder a pessoa e dizer qual é o texto e tal. Então, para falar com essas pessoas, que são essas gentes que são muito ocupadas, tu tem que mandar uma mensagem, esperar torcer para ela ler e para ela responder no seu tempo, né? É assim que funciona. Sim. Eu aprendi um pouco essa dinâmica. E aí, então, de repente, ele me enviou o texto pronto, né? 2 páginas, eu encaminhei para a editora e ficou bem lindo, assim. Sim. Porque muito do que... dessa viagem é muito do que o Daniel fala, né? De pertencer. O Daniel também, ele passa por esse processo de se reconhecer munduruku e de dizer, não, eu não sou índio, de ser munduruku. Então, foi muito legal porque o Daniel, ele é o meu mestre, né? Eu tenho muitas lições, não só nas palestras dele, mas também nos livros, né? Ele é o meu mestre e eu tenho aprendido muito. Para mim, ele é um dos pajés da literatura indígena, é um dos educadores com maior referência para professores e educadores, né, para instituições no caso. E, então eu tenho, nossa, foi uma honra, né, ter a participação dele no livro. A segunda foi do Gustavo Caboclo. Na verdade, eu até vou lembrar isso, Denilson, daqui a pouco. O meu primeiro ilustrador foi o Denilson Banil. Eu conversei com ele disse topo. Falou assim. Ó, que maravilha. Não, que maravilha, né? E eu adoro as ilustrações do Denilson também, né? Todos os parentes têm um trabalho muito lindo. E aí, ele falou topo, mas eu tô muito naquela de melhor uma mentira amarga do que uma verdade. Melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce, né? Como diz minha sogra esses dias. E o Denilson nunca me dava o retorno, sabe? E então eu mandei uma mensagem pro Gustavo e o Gustavo foi muito, muito, muito querido. Ele aceitou fazer o projeto e tal. A gente combinou um valor aí e aí ele começou a fazer as ilustrações. E ele foi acompanhando esse processo porque eu não entreguei o livro pronto para ele, né? Depois eu acrescentei um texto e aí ele ia ilustrando. Né? Ele fazia algumas alterações e eu voltava para ele e falei, não, Gustavo, eu quero o olho do galo aberto. Coisas assim minúsculas, né? Que ele ia lá e ajustava. Sim. Então, mesmo com muito trabalho, eu quero a árvore mais longe, assim, alguma coisa assim. O cabelo da menina tem que ser para baixo. E aí... Então foi um processo... foi um processo criativo muito bonito e eu fiquei apaixonada pelas ilustrações. Eu acho que as ilustrações também contam essa outra história, né, de ser indígena a partir desse pincel. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é o Gustavo é o Wapixana e eu sou Macuxi. E, historicamente, esses povos guerreavam entre si. Né? Hoje, eles vivem lado a lado no território Raposa Serra do Sol e algumas áreas demarcadas lá em Roraima. Né? Então, foi muito simbólico para mim e para o Gustavo estarmos juntos nesse projeto, porque nós éramos inimigos e nós somos vizinhos hoje, né, de povos. E, ao mesmo tempo, então, nós acabamos sendo vizinhos aqui nesse contexto urbano, mesmo que em cidades completamente diferentes. Então, eu tenho esse sentimento de irmandade. Oi, Gustavo, ele tá aqui ouvindo. Eu tenho esse sentimento, sabe, de esse afeto, né, de irmão com ele, acho que por sentir essa proximidade de povos, sabe? Então, é muito simbólico isso. Mesmo ele morando em Curitiba e eu em Porto Velho, ou em outro estado, a gente está, né, junto nesse projeto. E a editora fez um trabalho muito legal, que foi colocar o nome dele bem aqui na capa, né? Sim. E colocar bem aqui, assim, na folha de rosto. Aí algumas pessoas compram o livro, aí vão olhar, mas ele é o autor. É também, né? Também. Né? Júlia, agora como você decidiu escrever o livro? E aí eu quero que você conte um pouquinho como é que foi esse processo de escrita também. Nossa, isso é muito legal. O processo de escrita foi incentivado pelo concurso Tamoios. Os parentes que estiverem aqui escutando, né? Essa mensagem para vocês. O concurso Tamoios é um concurso criado pelo Daniel Munduruku com o apoio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil desde 2004. O concurso Tamoios é próprio e específico para sujeitos e povos indígenas, né? Mesmo para sujeitos aldeados ou aqueles que se autodeclaram, mas tem que ser... Eu acho que vai até dia 31, né, Júlia? Se eu não me engano. É mesmo? Eu não sei, eu vou me informar e coloco aqui, mas acredito que sim.
vamos compartilhar, porque é muito legal incentivar que os parentes escrevam e publiquem, né? Contar suas próprias histórias. E aí, quando eu vi esse concurso, eu pensei, vou escrever um pouquinho para mandar para esse concurso, né? Para esse concurso literário. Acho que meses, né, início do ano, no finalzinho do ano, a Ju e a Gilma fez, que é uma colega da PUC, ela fez uma oficina do Eu Não Escrevo Por Quê? Que era para incentivar as mulheres a escreverem. E aí, por que as mulheres não escrevem, né? E eu já escrevia muito. Eu escrevo artigo acadêmico. Como pesquisadora, eu valorizo muito a minha formação no sentido de que utilizo ela para visibilizar as causas dos povos indígenas e anunciar que eles estão vivos, que eles estão produzindo e que eles são contemporâneos, né? Então, essa proximidade com a escrita ela já era existente, mas não no campo literário. Então, né, pensando nisso também, e aí eu tive um encontro com a Eliane Potiguar em agosto do ano anterior, né, de 2018, então agosto de 2018, e aí ela disse assim, Júlia, você tem que escrever. Eu falei assim, na lata, pã, né, você tem que escrever. E eu fiquei com isso na cabeça, né, eu sempre escrevi, desde criança fazia caderninhos com poemas e tal. Mas então eu efetivamente comecei a escrever com um tema, né. O tema, então, foi isso, né? Foi surgindo a partir dessas memórias, o título veio depois. E aí eu comecei a registrar, então, essas memórias e tal. E aí, basicamente, esse foi o processo criativo. Foi muito doloroso, é muito doloroso voltar Sim. na minha infância, voltar com a minha mãe, voltar com a minha bisavó, depois de lidar com a separação de novo, né? Como uma família indígena, eu tive uma família estruturada durante a infância, mas depois não mais, sabe? E eu acho que muitas famílias indígenas passam por isso também, né? E aí, reviver tudo isso foi muito difícil, né? Até dia 31, Aline, né? A Livraria Maracá está falando que o concurso Tambores está com inscrição aberta até dia 31 e o concurso da Livraria Maracá, que é o Nhangatu, é até dia 24 de maio. Sim. Né? Então tem assim, os parentes que querem escrever tem que correr bastante toda noite para poder participar dos 2 concursos, né? Mas dá tempo, vai lá. Dá tempo. Júlia, agora, segundo o autor indígena Cacauerá e outros autores, né, a literatura ela sempre existiu e ela é anterior à escrita, né, e ao impresso. Mas ela nasceu para a sociedade nacional a partir do momento que foi assinada, né, pelos sujeitos indígenas e publicadas. E aí eu queria que você falasse um pouco qual é a importância dessas obras, dessas publicações dessas obras e o que isso significa. E aí, aproveitando que alguém comentou em cima, que agora eu perdi um pouco, falar um pouco sobre a sua parceria com a Causa e Letras, a editora também. Eu vou falar primeiro da Causa e Letras e depois vou falar do outro tema, tá? É muito importante verbalizar isso, porque muitas pessoas não sabem os caminhos. E por não saber os caminhos, ficam ali mesmo, né? Sem opção, sem oportunidade. Um dos caminhos para você publicar é você enviar o seu manuscrito, o seu inédito para a editora, eles avaliam e eles podem te dar uma resposta. E aí esse foi o caminho. Eu vi um vídeo da minha colega, da Bibi, que era minha colega de PUC, né? E aí ela contando como foi que ela começou a publicar. E aí ela disse que tinha esse resultado do texto do mestrado, e aí ela enviou, conhecia esses 2 editores, enviou um e-mail para eles, e olha, quero publicar tal obra e tal, e a editora estava nascendo, né? Aí eles super toparam, aceitaram o trabalho dela, e publicaram, fizeram um projeto gráfico, uma capa muito bonita, e eu falei, nossa, é só isso? Ai, quer saber? Eu vou tentar também, né? Então, isso foi depois de já ter escrito e já ter submetido o texto para o Finilide, né, para o Tamoios. Então, eu enviei para eles, mais ou menos umas 2 semanas depois eles me responderam. E aí eles disseram, gostamos muito do seu texto e eu vou publicar. E eu tava bem, assim, no dia anterior, tá? Não falaram assim, vamos revisar, vamos isso. Não, tá prontinho para publicação. Eu, eita. Maravilha. Né? E eu tava no dia anterior à apresentação do TEDx, né? Que tinham me convidado para participar e tal.
E aí tava acontecendo muita coisa legal, sabe? E no final de semana, uns dias antes eu tinha qualificado, então bem feliz com o resultado. Eu falei, tô morrendo. É o fim da minha vida, tá tudo acontecendo agora, porque semana que vem eu me vou. E aí então a gente começou então a entrar em contato, né? E no processo da edição do texto, eu falei, olha, acho que tá faltando alguma coisa e eu vou, né, complementar. E eu escrevi mais 2 textos. E aí nesse processo eu descobri que tinha ganhado o concurso Tamoios, então foi uma coisa assim, a mais para somar, né, na publicação. Como a editora é pequena, né, a gente fez um financiamento coletivo para, né, fazer nascer o livro também. E aí foi isso, assim. Então, é uma proposta, né? Você pode encaminhar o seu texto para uma editora e eles avaliam se querem participar desse projeto. Ou você pode, às vezes, participar de concursos literários, que às vezes acabam descambando e também em uma publicação. Participar de antologias, né? Enviar textos. Às vezes, participar de editais de concurso. E aí eu acho que é isso. Esses são alguns caminhos, né, que eu indico para os parentes. Muito bom. Júlia, agora eu fiquei encantada pelo seu livro inteiro, né? Mas O Homem do Ouro, eu queria que você comentasse um pouco e após fizesse a leitura. Que a gente já está caminhando aqui para o final, infelizmente. O Homem do Ouro foi escrito, então, a partir dessa memória que eu te contei, né, do meu pai ser Vou mostrar essa aqui, garimpeiro e só essa tal. daqui. Ah, sim, deixa eu mostrar uma que o Gustavo fez também, que ficou muito, muito linda. Que é o Rio Gente. Não sei se vocês conseguem ver aqui, peraí, assim. Aqui. E na concepção indígena, o rio, a floresta e os animais, né? Toda a natureza é um corpo vivo. Então, é muito comum a gente escutar, aquela anta é gente, né? No passado era gente, aí depois que aconteceu algum evento cósmico, climático, que rompe com esses 2 tempos, ela fica só na forma da anta. E a mesma coisa com o rio, como que o rio nasce, né? O rio nasce a partir de algum ser, alguma entidade que chora. Esses dias eu estava vendo que o Thiago Haki fala que a Moi foi procurar o seu esposo, aí ela não encontra, e aí ela chora tanto que suas lágrimas viram o rio, que é o rio Andirá, onde o povo Sateré-Maué vai se fixar, né? Então, é tudo muito isso. E aí, ao pensar nisso, que na Floresta Viva, nessa concepção indígena, que é a minha concepção hoje, eu acabo usando, né, muito o termo gente. E aí eu escrevo que o rio Gente está morrendo também. E o Gustavo fez essa ilustração, assim, muito belíssima. Incrível. E aí então é nesse trânsito, né, entre memórias do meu pai, mas também a partir eu volto para a questão do garimpo agora com esse olhar indígena, né, de que o garimpo é um lugar péssimo, é um lugar que polui, é um lugar que envenena os peixes, por tabela envenena o barranco, então, envenena as pessoas, né, os ribeirinhos. E aí esse livro está disponível para comprar no site da editora Caos e Letras. Ele voltou hoje, me avisaram hoje, ou foi ontem, né? Que Que ele estava maravilha. esgotado, então já está disponível. E aí então eu vou ler O Homem do Sim, Ouro. por favor. A gente está com pouco tempo, mas em uma outra live eu explico basicamente alguns termos que eu coloco aqui que são neologismos, né, que ficam atravessando o livro todo para fazer um trânsito entre o português, o inglês, o macuxi, né? Por isso que em alguns textos você vai encontrar termos né, em macuxi, em inglês e uma mistureba, assim. Sim. E, inclusive o fato Muito de eu bom. chamar essa mistura de macuxês, né? Ah, isso é um macuxês. Fala rapidinho, ô, Júlia, sobre isso. Que eu Ah, acho legal. macuxês é uma criação, né? Uma criação literária para eu pensar nesse jogo de linguagem, porque como eu te falei, a minha mãe, ela é da Guiana, ela nasceu ali na fronteira e a língua materna dela é o português e o macuxi. Mas como ela deixou de praticar, ela parou de falar cedo, ela só tem isso na memória e ela compreende, ela já não fala mais. E aí, então, quando ela veio para cá, e eu vou nascer no contexto de língua portuguesa, né? Eu sou atravessada pelo inglês da minha mãe
por alguns termos macuxi e pelo espanhol do meu pai. Nossa, imagina a minha cabeça. É. E aí, quando eu estou resgatando quando eu resgato essa identidade, eu começo a lidar com vocábulos em macuxi, né? Então, eu queria trazer essas três línguas, mas como eu não falo muito do meu pai, eu valorizo só a minha mãe aqui, né? Eu quero trazer esses três. Então, é português, o inglês e o macuxi que ficam se misturando, né? E aí, o que eu vou chamando de inglês ou macuxês, né? Para rodar o livro. Mas, Muito bom. se quer se referir à língua, gente, é macuxi, tá? Não vá falar Isso. macuxês lá, não, senão vai levar uma bananada na cara. O Homem do Ouro, então. Quando a draga... Agora vocês conhecem a draga, né? Sabem o que é uma draga. Eu falei o que é uma draga aqui? Aqui não. Você sabe o que é uma draga? Dragas Acho que eu são sei. essas palafitas com motores que viajam pelos rios e param em determinado lugar para Sim, escavar, né, para escavar o ouro e tal. Então tem todo um sistema ali de, de draga assim, que funciona para a exploração do ouro. Então, isso é draga. Quando a draga aportava no barracão, íamos buscar papai. Ele sempre nos encontrava sorridente com uma pepita de ouro. Aquele ouro me deixava feliz porque mamãe e papai sorriam mostrando os dentes. Durante 9 anos, eu tive o afeto de meu pai. Mas ele enlouqueceu, como todo homem do ouro, que não escapa da maldição de matar os outros envenenados aos pouquinhos. Enquanto meu pai ficava cada vez mais rico, mais o rio Gente morria, bem devagarinho, sufocado pelo mercúrio. E quanto mais morria, mais gentes árvore, gentes peixe, gentes barranco, gentes morriam com ele. Até que um dia foi meu pai que morreu. Primeiro, de tristeza. Depois, da vida mesmo. Agora eu sei. A felicidade de meu pai não era boa. Hoje eu sinto que toda felicidade que não é boa, depois mata. Foi assim com meu pai. São as mesmas as histórias que eu escuto dos homens de ouro. Se tornam outros, ocos, pouco. Outros, ocos, pouco. Outros, muito ocos, pouco, e depois morrem. Queria que não fosse verdade, mas é. Julie, agora realmente a gente está finalizando, mas eu queria destacar aqui a importância desse espaço aqui no Instagram, né? No Instagram e em outras redes sociais também. Inclusive, você fez um trabalho, continua fazendo um trabalho muito bonito, e aí eu destaco o Abril Indígena, não só em relação a você, como a Livraria Maracá e outras pessoas que abraçaram também isso, né? E o quanto que isso é importante, esse espaço é importante para essa aproximação também do outro. E também desse encontro à ancestralidade indígena também do outro, porque acredito que esses encontros também permitem isso, né? Até para a gente entender um pouco dessa estrutura do pensamento indígena, que se difere bastante, completamente do pensamento ocidental, ou bastante. E aí, para finalizar mesmo, eu queria que você comentasse um pouco sobre como você entende essas estruturas do pensamento. Os povos indígenas têm anunciado que o seu paradigma não é o paradigma ocidentalizado, né? O do sujeito versus natureza, ou do homem que precisa dominar a natureza, ou do homem que vê a natureza como recurso, matéria-prima para, né, saciar os seus desejos e criações. O povo indígena tem anunciado que o homem, né, faz parte desse organismo vivo que é a natureza, ou seja, o paradigma é homem e natureza. Então, por isso que ele cuida da floresta. Pode ver, onde tem povo indígena, tem floresta em pé. Basta atravessar os estados e tu vai ver essas situações. É muito triste atravessar Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? De um lado ver monocultura e do outro lado, onde existem as reservas Nambiquara, por exemplo, a floresta toda em pé, com uma diversidade de animais, né, vivos e povoando esse espaço. E eu acho que isso é trazido para a literatura indígena, né? Essa visão de mundo, homem e natureza, não natureza versus cultura, e sim natureza e cultura, é trazido para a literatura indígena, né? Você não vai ver na literatura indígena o curumim que está serrando
a árvore. Não, você vai ver o curumim, né, sobe na árvore para escutar o canto do pássaro. Ou o irapuru pousa no galho da árvore. Então, isso eles conseguem transmitir, né, com a sua literatura, seja uma literatura assim, que se aproxima mais das histórias de origem, das narrativas de origem, ou uma que só está descrevendo o modo de vida dentro da floresta. Então, eu acho que uma das características da literatura indígena é essa, né, do homem e natureza integrados. E aí eu escrevi um artigo sobre isso, quem tiver interessado no tema, é publicado no Espaço Ameríndio, falando, né, desse paradigma. E aí eu não sei se eu tenho tempo para deixar um recadinho aqui, eu tenho? Tem acho que 5 minutos, temos. Claro, A Karina super organizada, se era eu, a live ia acabar, eu ia chamar de novo a pessoa. Então, gente, eu tenho algumas iniciativas, né, que eu gostaria de endossar junto dessa da Karina, né? Eu acho que quanto mais páginas existirem para a gente difundir essa literatura, melhor. Então, não deixem de seguir a página Literatura Indígena Brasileira, que é essa daqui, Literatura Indígena Brasil, né? Isso. Isso. E também seguir o Leia Mulheres Indígenas, né? E o Leia Autores Indígenas. E o nosso canal no YouTube, isso, né? São 2 páginas que eu administro, né? Junto com a Maíra. E também o nosso canal no YouTube, Literatura Indígena Brasileira, que Inclusive, a vai pra Karina... lá a nossa live. Ah, que legal, que a Karina é minha parceira lá. Eu só tô precisando ajeitar um negócio de senha, porque tá vinculado ao meu e-mail, mas a Karina também, eu acho que tá aqui. E a gente tá aqui enquanto indígena, enquanto coletivo, para somar. Né? Então a Camila é uma das. A Karina é uma das minhas. Vai ser uma das ADMs lá da página. Inclusive, já tem vídeo dela lá lendo um conto, né, do Cacaberá. Muito legal. Então acho que é isso. Júlia, eu tô aqui controlando o tempo, é muito complicado, né? A gente não controla tempo nenhum, a gente não controla nada, né? Mas, enfim, né? Na universidade, fazendo aqui um pequeno apontamento, né? Acho que a universidade foi bastante importante, é muito importante o nosso local. Nosso local é onde a gente quiser. Mas você tem observado parentes que estão indo ao encontro da sua ancestralidade indígena por meio de trabalhos acadêmicos, assim como eu acredito que não somente, né, mas também o seu caso e também o meu caso. Eu acho que sim. Eu acho que Pode falar. Pode falar. Tem sido um dos espaços de resistência, né? Então, é muito importante que a gente ocupe o espaço da universidade por N motivos. Aí eu queria que você falasse se você observa isso na universidade. Sim, eu, mesmo com a pesquisa, mesmo com a literatura, né, eu tive essa dificuldade de chegar na minha identidade, mas eu acho que só foi possível por causa dela. Né? Só foi possível também porque eu já escrevia artigos falando sobre, analisando o tema, de um jeito muito positivo. E eu acho que quando a gente começa a ver de forma positiva os sujeitos, os povos e as culturas indígenas, né, a gente se permite também olhar para si de forma positiva e abraçar essa identidade. E eu acho que estar na academia e também tem a própria experiência, né? Eu nunca saí de uma palestra, Karina, em que uma pessoa não dissesse minha avó também é indígena. Então, assim, que se sentisse no, sabe, confortável para dizer minha avó é indígena, eu tive uma bisavó indígena, eu tenho um indígena na família, né? Porque eu acho que quando ela ouve, ela se sente confortável. Inclusive, nessa live, eu vi um comentário ali de uma moça do Rio Grande do Sul dizendo que vai agora investigar mais as suas raízes, porque, né, se sente confortável também. E eu acho que o nosso trabalho é esse. E eu acho que a pesquisa e a literatura indígena, se elas não são, né, o principal fator que nos leva a acordar, ele é um fator fundamental para isso. E eu acho que também é bem importante a gente destacar, já que você comentou, porque é um espaço aqui, e acredito que também, com certeza, na sua e em outras páginas, onde há muitos educadores, né? É importante a gente também falar desse lugar da escola, esse lugar que as crianças vão ter acesso a essas literaturas e a importância, né, dessas literaturas indígenas. Essa fala, né, por esses sujeitos. E aí, Júlia, infelizmente, nosso tempo agora realmente está acabando. E aí, você vai falar um pouquinho como... Você já falou, mas é sempre bom repetir, como faz para encontrar o seu livro. E aí eu faço um comentário aqui, que na Livraria Maracá, algumas pessoas comentaram que é uma livraria online especializada em literaturas indígenas. Então, corram lá e
conheçam bastante por lá. E parentes até o dia 24, né? Que eu acho que a Aline colocou. O concurso da Livraria Maracá até dia 24, Finilígia até Isso, dia 31. 31. Isso. Então, a Livraria Maracá podia comprar meu livro também, né, Livraria Maracá? Aí, Fica fica a aqui. dica. Mas você pode encontrar o meu livro atualmente no site da editora Caos e Letras. Deixa eu ver se eu mostro. É essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não consegui. Não, mais ou menos. Ai, que Mas no câmera ruim. Instagram, eu consegui entrar em contato pelo Instagram, na verdade. Isso. Então, vocês podem aqui no site da Caos e Letras, né, encomendar o livro. Eles estão com frete grátis em tempos de pandemia, então tá bem legal isso. E é isso. E a Livraria Maracá é especializada em literatura indígena para encontrar outros autores, né? Nós somos mais ou menos 60 atuando no Brasil, então Ok, fica aí o convite. muito bom. Júlia, eu agradeço você, agradeço vocês também que acompanharam a live. E o meu desejo, e o desejo que eu acredito que seja da Júlia, é que vocês, de fato, também tenham um encontro com a ancestralidade indígena de vocês. Esse espaço também é para isso. E, Júlia, muito obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, Karina. Um beijo para todos Um e vai beijo. ficar salva aqui, eu vou salvar aqui. Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Até. tchau.